Nosso vídeo vai falar de função quadrática, que é uma função do segundo grau. A gente vai trabalhar aí com a equação do segundo grau. O conceito de função quadrática é o mesmo, né, da função afim. O que diferencia é que nós vamos ter um expoente ao quadrado. Então, a função quadrática também pode ser chamada de função do segundo grau, que ela é expressa da seguinte maneira: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou y, em vez de ser f de x, pode ser que venha y, igual a x ao quadrado mais bx mais c. Esse a, b e c nós chamamos de coeficientes. Então, é uma parte numérica da equação, né? No caso aí da função do segundo grau, que vai vir acompanhando a variável x, o a e o b. No caso do c, é o número que não acompanha x. Então, esse a, b, c chamamos de coeficientes. O a não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, vai deixar de existir o termo que corresponde à função quadrática, que no caso o x ao quadrado vai deixar de existir. Porque no caso a gente está multiplicando a vezes x ao quadrado. Então, se for zero, vai zerar o termo, então vai deixar de existir a função quadrática. Na função quadrática, a gente também pode identificar o conjunto domínio e o conjunto imagem. O conjunto domínio são os valores correspondentes a x, que a gente chama de abscissas. E o conjunto imagem é o conjunto das ordenadas, que a gente chama de y. Então, se eu lançar valores para x, eu vou estar achando o conjunto domínio. E quando eu encontrar o valor de y, eu vou estar achando a imagem da função. Eu coloquei alguns exemplos para a gente identificar os coeficientes da função quadrática. O primeiro, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Aí, se eu perguntar quem são os coeficientes, vocês têm que me mostrar dessa forma: a igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 3. Então, a, b e c são os coeficientes da função. A outra função, y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, quem são os coeficientes? Aqui o x ele tá só e tá negativo, então a gente vai dizer que vale 1. Como ele tá negativo, fica a igual a menos 1. O b, 2 e o c, 4. A parte que não tem x. Vai vir só f de x ou y, identificando que é função? Não. Pode ser que venha g de x, h de x, certo? Pode ser que venha. Então, quando vier sempre uma letrinha aqui, ó, e o x dentro do parênteses, então é uma função. E se vier o x ao quadrado, a gente vai dizer que é uma função quadrática ou uma função do segundo grau. Aí, essa daqui tem g de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x. Então, o a é 3, o b menos 4. O c, como não tem a parte numérica sem o x, a gente diz que o c vale 0. Então, aqui é a parte da gente identificar uma função quadrática e os coeficientes da função. Aqui, nós temos exemplos de funções quadrática completa e incompleta. A completa é quando vem os três
coeficiente. No caso, vem o valor de A, B e C. Essa daqui, f de x é igual a x ao quadrado mais 1 menos 1, mais x menos 1. Então, o A é 1, o B 1, porque também só tem x, né? E o C menos 1. Na função y igual a menos 2x menos 3 mais 1. O A menos 2, o B menos 3 e o C 1. Então, essas duas, como tem os três, a gente diz que é uma função quadrática completa. Aí aqui eu tenho g de x igual a x ao quadrado mais 3. O A é 1. O B, ó, não tem o termo aqui só com o valor de x, né? Sem ser, no caso, o x ao quadrado, no caso, só o x. Não tem, então eu digo que o B é 0. E tem o 3 que vale o C, então o C é 3. Então, como está faltando o B aqui, então eu digo que essa função ela é incompleta. O y é igual a menos 3x ao quadrado menos x. Aqui eu tenho o A, que é menos 3, e o B menos 1. O C, que é a parte numérica sem o x, não está aparecendo aqui para mim na função. Então, eu vou dizer que vale 0. Então, essa função também é incompleta. Temos 3 itens aqui de funções para a gente identificar, ó, determinar aqui os coeficientes. Quem são os coeficientes? O valor do A, B e C. É primordial a gente identificar esses 3 valorzinhos, porque as regras que iremos utilizar na frente, a gente vai precisar muito deles. Então, aqui na primeira função, y igual a 2x ao quadrado menos 3x menos 2, o A é 2, o B menos 3 e o C menos 2. No outro item, f de x igual a x ao quadrado mais x mais 2. O A vale 1, o B 1 e o C 2. E o outro item, g de x é igual a 4x ao quadrado menos 2x menos 2. O A 4, o B menos 2 e o C menos 2. Assim como a gente viu lá na função afim o gráfico da função, a função quadrática também tem o gráfico dela. A diferença que na função afim o gráfico é uma reta. E aqui na função quadrática vai ser uma parábola, né? Vai fazer uma curva, ou para cima ou para baixo. Se o A for maior do que 0, a curva é para cima. Se o A for menor que 0, a curva é para baixo. Então, esses dois gráficos aí representam o gráfico da função quadrática. Vamos ver como é que a gente encontra isso daqui. Eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Como é que eu sei se o A é maior que 0 ou menor que 0? Se o A está positivo, aqui ó, o A vale 1. O A está positivo, então ele é maior que 0. Então, eu já sei que a minha curva, a minha parábola do meu gráfico vai ser para cima. Então, vamos lá. A gente constrói primeiro essa tabelinha, lança valores para x, porque eu vou achar o f de x, no caso, o y, certo? Por quê? Porque nós iremos usar o plano cartesiano para fazer esse gráfico. Então, eu lancei aqui os valores 0, 1, 2, 3 e 4. Sempre é bom a gente lançar pelo menos de 2 pontos para mais, não pode ser menos, tá? Porque senão a gente não consegue fazer aqui essa curvinha, né, da parábola. Então, vamos lá. Eu troquei ó, o x aqui, ó, tem x ao quadrado, então ficou 0 ao quadrado. Aí, menos 4x, então fica menos 4 vezes 0, mais 3. Então, aonde tem x aqui na função, eu vou trocar por esses valorzinhos que eu coloquei aqui, certo?
Então, quando eu troquei a função por zero, o meu y, meu f de x, né, deu 3. Então, eu tenho o primeiro par, ó, 0, 3. Quando eu lanço o x valendo 1, eu vou encontrar o f de x valendo 0. Então, eu tenho outro par, 1 e 0. Quando eu troco o x por 2, eu acho o f de x igual a menos 1. Quando eu troco o x por 3, eu acho o f de x valendo 0. Quando eu troco o x por 4, eu acho o f de x valendo 3. Esse f de x é o y. Então, esses valores aqui a gente vai marcar no eixo do y. E os de x no eixo do x. Então, ó, fiz os pares em ordenado, vou marcar todos eles aqui no gráfico, ó. Desenhei o eixo do x, do y. Não é obrigado você botar todos os valores, você olha aqui no gráfico, né, os valores que você tem e coloca. Então, eu coloquei do 1 ao 4, do 1 ao 4, menos 1 a menos 4, menos 1 a menos 4. Então, fui marcando os pares, ó. O 0 e o 3. O 0 tá aqui, ó, que é a origem. E o 3 que é o y, tá bem aqui, ó, tá positivo, né? Então, é aqui em cima. Marquei aqui a bolinha vermelha. Aqui, menos 1 e 0. 1 é o x e o 0 é o y. Então, 1 positivo, tá aqui em cima, ó, da reta. O 2 e o menos 1, 2 do x, tá aqui. E o menos 1 do y, aqui embaixo. Então, eu li os pontinhos e marco a bolinha bem aqui, ó. 3 e 0. O 3 é o x, então tá aqui em cima do eixo, ó. E o outro ponto, 4 e 3. Tá aqui o 4 do x e o 3 do y. Fiz os pontinhos e fiz a bolinha aqui, né, juntando os dois números. Como eu sei que o A é maior do que 0, então é positivo, a curva é para cima. Então, ó, começa aqui, não precisa se esticar demais. Aí eu vou passando a retinha, ó, passando por cima dos pontos. Farra a volta e sobe de novo, ok? Então, aqui é o gráfico da função quadrática, com o A positivo. E se o A for negativo? Aqui, ó, menos 1, né, ó. Tá menos x ao quadrado, então o A é menos 1. Então, o A é menor que 0. Então, a curva, ó, vai ficar para baixo. Lancei esses valores aqui para x. 1, 2, 4, 6 e 7. Achei o y, né? Fiz a mesma coisa, ó. Troco esse x ao quadrado aqui, ó. Fica menos 1 ao quadrado. Coloca mais, aí 8 vezes 1, menos 12. Aí eu calculo, deu menos 5, o y, né? Que no caso é o g de x. E fiz com todos eles, ó. Achei os y, né? O 2 no x, o 0 no y. Quando o x vale 4, achei o y valendo 4. Quando o x vale 6, achei o y valendo 0. E quando lancei o 7, achei menos 5 no y. Então, desenhei o gráfico do mesmo jeito, ó. Eixo do x, eixo do y. E olhei aqui os números, né, que eu tenho. Quem é o maior número, o menor número. Coloquei esses números aqui do x, ó. Aqui, ó, 1, 2, 4, 6 e 7. Se você quiser fazer a sequência, até o 7 pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem nenhum problema, pode. Aqui, se a gente fizer assim, é porque a gente vai ganhar tempo e espaço, né? Aí, marquei os pontos, ó. 1 e menos 5. 1 aqui no x, ó, e o menos 5 aqui embaixo, ó, do y. O 2 e o 0, o 2 é o x, então tá aqui em cima, ó, em cima do eixo. O 4 no x e o 4 do y, aqui, ó.
4 do x e o 4 do y aqui em cima. Marquei a bolinha bem aqui no meio, ó. O 6 e o 0 tá aqui em cima do eixo. E por último, 7 menos 5, ó. Tá aqui o 7 do x, desceu até o menos 5 do y. Então, se o A tá negativo, ó, né? Que aqui é menos 1, pode ser menos 2. Independe do valor. Se vier negativo, né? Então, eu já sei que o A é menor que 0. Então, a curva é para baixo. Aí, eu traço aqui, ó. Subo, né? Aí, desce de novo. Ok? Então, o gráfico da função quadrática é isso. Primeiro passo, constrói essa tabela, troca o x que está aqui na função que ele vai lhe dar, pelos valores que você deu aqui na tabela, calcula, achou o y. Desenha o plano cartesiano, o eixo do x e do y, marca os pontos e depois é que você vai traçar a parábola, ok? Para a gente encontrar as raízes ou zero da função quadrática, nós iremos usar a fórmula de Bhaskara. A gente vai fazer o delta e depois a fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque é uma função do segundo grau, né? Então, é o mesmo cálculo lá da equação do primeiro grau, né? Então, você vai calcular o x1 e x2. Aqui o delta, antes de você calcular, né? Você tem que encontrar o valor do A, do B e do C. Olha para a função, tira os valores de A, B e C. Calculou o delta, aqui no caso, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Troca as letrinhas, ó, pelos valores que você achou aqui em cima. Calculei aqui o delta deu 1. Aí eu vou achar o x uma linha e o x duas linhas. Coloquei aqui a fórmula, ó, do delta, a fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí você pega primeiro e pega menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Coloquei aqui, ó. Esse menos que tá fora aqui do parênteses é o menos aqui da fórmula, ó. Aqui, ó, menos b, então é o menos da fórmula. Por que eu coloquei um parênteses? Porque o b está negativo, porque você vai ter que fazer o jogo de sinal. Mais a raiz do delta, o delta 1 deu 1, então raiz de 1, sobre 2 vezes a. O a é 1, então 2 vezes 1. Aí aqui, ó, menos com menos dá mais, a raiz de 1, eu somo e depois divido. Deu 6 sobre 2, que deu 3. Aqui não tá positivo, ó, então a outra raiz vai ser negativa aqui, ó. Né? Mais ou menos aqui na fórmula, ó, porque você faz com mais e depois você faz a outra com menos. Por isso que a gente diz que é x uma linha e x de duas linhas. As duas raízes ou os zeros, né, da função. Aí aqui faz a mesma coisa, ó, menos, aí menos 5 com menos a raiz, dividido por 2 vezes 1. Aí aqui menos com menos dá mais, 5 menos 1, 4 sobre 2, divide, deu 2. Então aqui, ó, o 3 e o 2 que eu achei são os zeros da função ou raízes da função. Aqui o enunciado está pedindo os zeros da função. Aqui eu coloquei um pedindo as raízes. É a mesma regra para se fazer. Calculo o delta. Aqui, ó, tiro o valor do A, B, C. Calculo o delta e acho as raízes, ó. Menos B mais a raiz dividido por 2 vezes A. Aí o B aqui tá positivo, ó, então não precisou do parênteses, porque já tem o menos da forma, ele me deu o B positivo, então fica menos 3 mais a raiz de 1, que por coincidência aqui, né, deu também delta igual a 1. 2 vezes 1, então fica menos 3 mais 1, que vai dar menos 2. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior número. Então, fica menos 2 dividido por 2, menos 1. E a outra aqui
ficou menos 3 com menos a raiz, dividido por 2 vezes 1. Menos 3 com menos 1, repete sinais, porque está igual, ó, repete sinal, dá menos, e soma 3 mais 1, 4. Então, menos 4 sobre 2, divide, dá menos 2. Então, menos 1 e menos 2 são as raízes dessa função. E, para a gente finalizar, tem o valor da função. Como é que a gente acha o valor da função? Ele vai lhe dar a função e vai pedir o valor tal daquela função. Aqui, ó, dada a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 5x mais 6, calcule o valor. O item A, f de 3. Então, você vai trocar o x aqui, ó, do jeito que a gente fez lá para achar o par ordenado pro gráfico, troca o x por esse 3 que tá aqui dentro, ó. Aí eu troquei, calculei tudo, deu 12, certo? Aqui, ó, f de menos 2. Vocês estão observando ó, que o menos 2 aqui, ó, tá aqui no canto desse x, ó. Então, por isso que a gente troca o x que tá aqui, ó, né, na função, a gente troca pelo valor que ele tá me dando aqui no parênteses, certo? Então, troca, ó. Quando vier número negativo, sempre vocês usam parênteses. Por quê? Por causa do expoente aqui, que tá ao quadrado, tá? E também pela questão de jogo de sinal, ó. Aqui eu já tenho uma multiplicação, então, como aqui tá negativo, eu vou usar um parênteses para os dois sinais não ficarem juntos, tá? Esse menos que tá aqui fora, ó, é daqui da função, ó. O menos 2 que tá dentro do parênteses foi o valor que ele me deu aqui, ó. Aí é só esse menos 2 ao quadrado. Então, esse menos que tá aqui fora, você vai repetir, ó. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó, menos 4. Aí, mais vezes menos. Menos 5 vezes 2, 10. E repete mais 6. Aí, aqui, ó, tenho 2 negativos e um positivo. Soma esses 2 negativos e depois subtrai. Repete sinal de menos, dá menos. E 4 mais 10, 14. Então, fica menos 14 mais 6. O sinal do maior vai para a resposta e subtrai, né? Sinais diferentes. Aqui eu coloquei um com fração. Então, a mesma coisa, ó. Menos, fora, né? Eu coloquei o parênteses porque também é uma fração. O expoente não vai ser só por 1, é por 1 e por 2. Por isso que eu coloquei o parênteses. Sempre quando vier assim também fração, vocês usam parênteses. Independente de vir positivo ou negativo. E calcula aqui a potência, ó. 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, tanto é o 1 como o 2, os dois tem que fazer a potência, tá? Então, dá 1/4, né? Repete sinal aqui fora, ó. Menos, aí 1/4. Aí aqui mais, né? Aí aqui, ó, é 5 vezes 1 sobre 2. Vocês vão pegar o 5 e multiplicar pelo 1, que dá 5. E repete o 2 de baixo, ó. E repete o mais 6. Aqui a gente tem que fazer o MMC, ó. O 4 e o 2. Quem é o maior? 4. 4 dá para dividir por 2? Dá. Se aqui é 1, vai dar 4, né, também? Então, o maior aqui dá para dividir pelos outros, então ele é o MMC. Então, eu coloco aqui embaixo, aí eu faço o processozinho, ó. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. Como tá negativo, né? Vem menos 1. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 5, 10. Aqui, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 6, 24. Aqui eu tenho dois valores positivos e um negativo. Então, soma os dois positivos, dá 34. Aí, 34 menos 1, 33. Como 34 aqui está maior, né, e é positivo, a resposta vai ser positiva. E repete o 4 embaixo. Não dá para simplificar, porque o numerador é ímpar e o denominador é par.
E se eu dividir um pelo outro, vai me dar um decimal. Pode colocar? Pode. Se quiser, não tem nenhum problema. Mas pode deixar assim, tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo, função quadrática. Assistam, tentem responder as atividades, né? E eu coloquei essa frasezinha do nosso matemático Pitágoras. Todas as coisas são números. Então, tudo que está ao nosso redor, no nosso dia a dia, são números. Pensem nisso, resolvam as atividades e bons estudos.